Gestação. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje eu vou te apresentar alguns mitos e verdades que rodeiam quando o assunto é a alimentação na gestação. Sejam todos muito. Ó, eu vi aqui que está tendo chiado. Agora foi? Então tá bom. Às vezes dá um pouquinho de delay para vocês, tá? Então hoje nós vamos bater um papo super importante sobre a alimentação na gestação. É um assunto que é muito importante da gente conversar sobre, né? E que é um assunto, infelizmente, que ainda tem muitos mitos que rodeiam, né? Então nós precisamos desvendar e hoje vai ser um momento muito importante para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, antes de tudo, eu queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Giovana Mello, eu sou nutricionista materna e infantil e hoje eu vou poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos aqui com vocês. Se ao longo da transmissão vocês perceberem alguma alteração de novo no áudio, vocês podem me falar que eu vou consertando aqui, tá bom? Então, para começar, né? Agora deixa eu ampliar a tela para vocês. Eu quero começar me apresentando um pouco da minha trajetória profissional para vocês. Então, eu me chamo Giovana Mello, como eu disse, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o UFRJ. Atualmente, eu faço pós-graduação na área de nutrição materno-infantil. Eu tive experiência, eu atuei como nutricionista aperfeiçoanda no grupo de pesquisa em saúde materna e infantil, lá na maternidade escola também da UFRJ. Então, eu estive lá nesse grupo de pesquisa por algum tempo e também tenho experiência nos atendimentos clínicos de gestantes, crianças, então vocês podem se sentir seguros de que aqui vocês vão encontrar conteúdos embasados, né? Embasados cientificamente. Então, eu tenho essa preocupação de trazer um conteúdo que tenha uma referência científica para vocês e para honrar toda a minha trajetória acadêmica e que continua aí em aperfeiçoamento, tá bom? Então, agora que vocês já me conhecem um pouquinho, continuem chegando por aí, vai deixando like nessa live, que é super importante. Muito obrigada a todos vocês que estão por aqui acompanhando. E eu quero fazer antes uma introdução com vocês, falar sobre qual a importância da alimentação durante a gestação, antes da gente realmente entrar na parte de discutir se é mito, se é verdade, e explicar tudo direitinho. Então, a gestação é uma fase única e ela requer alguns cuidados. Um deles é a alimentação. É indispensável que a alimentação durante a gestação é um pilar assim essencial. Então é um ponto que nós temos que cuidar. Por quê? Por meio do cuidado com a alimentação, nós podemos controlar o ganho de peso, nós podemos programar o metabolismo do bebê, garantir o aporte adequado de vitaminas e minerais, nós podemos cuidar de algumas suplementações necessárias e, muito importante, nós diminuímos o risco do desenvolvimento de uma série de complicações, que são, por exemplo, diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia. Então, o acompanhamento nutricional tem esse poder de diminuir o risco. Em casos em que essas complicações já estão instauradas, nós conseguimos levar muito mais qualidade de vida e segurança para essa gestante, né, que está passando por essa fase desse cuidado ali com a gestação. E aí, continuando aqui, né, no nosso assunto, a alimentação ela é um pilar indispensável por todos esses motivos e por outros que eu vou compartilhar ao longo dessa live. Então, para começar no foco da nossa live de hoje, mitos ou verdades? Eu vou apresentando aqui algumas afirmações e vocês podem ir me dizendo se vocês acham que é um mito, se vocês acham que é verdade, que eu vou acompanhando aqui nos comentários de vocês, tá bom? Primeiro ponto: mito
ou verdade? É normal sentir desejos estranhos durante a gestação. E aqui, quando eu falo sobre desejos estranhos, eu não digo de um desejo de comer uma pizza, de um hambúrguer, de um alimento afetivo, mas sim sobre um desejo de algo que não é alimentício, reboco de parede, tijolo. Algumas mulheres sentem um desejo de consumir combinações atípicas. Então, é um alimento, mas é uma combinação que não é comum na nossa cultura. Então, por exemplo, manga verde com sal, ou outras frutas verdes com sal, melancia com vinagre, abacaxi com feijão. Certamente vocês já ouviram falar sobre algum desses casos. Então, vocês coloquem aí para mim nos comentários se vocês acham que isso é um mito ou se vocês acham que isso é verdade. Eu vou desvendar aqui esse mistério para vocês. Isso é um mito. Ter desejos estranhos durante a gestação pode ser comum, mas não é normal. Não é normal porque nós temos já o conhecimento sobre picamalácia, que é um transtorno alimentar bem comum durante a gestação, que é caracterizado, dentre outros aspectos, um dos aspectos que nós consideramos para identificar a picamalácia é esse desejo por alimentos, substâncias que não são alimentícias ou combinações atípicas. Então, a Ana perguntou aqui, verdade? Errou, né, Ana? Na verdade, um mito. Ele é muito comum ter esses desejos estranhos, mas, como eu disse, ele não é normal. Então, a gente precisa investigar o que está causando isso. Muitas das vezes, esse desejo estranho indica para a gente uma deficiência nutricional ou uma questão emocional. Então, a gente precisa sempre ter segurança, a gestante precisa sempre se sentir segura para compartilhar com a equipe de pré-natal que está tendo esse desejo, para que nós possamos encontrar a raiz do problema, né? O que está causando esse desejo estranho na mulher. Então, vamos lá para o próximo ponto. É mito ou é verdade? Pode comentar aí de novo para mim. Gestante não pode comer alimentos crus ou mal passados. O que vocês acham? Que isso é um mito? Isso é uma verdade? Bom, enquanto eu espero o comentário de vocês, eu já vou explicando aqui que isso é um mito e é uma verdade. Então vamos lá. O que eu vou explicar? É um mito que gestantes não possam comer alimentos crus ou mal passados? Depende. Eu, Giovana, prefiro na minha conduta, na minha prática clínica, sempre não recomendar, né, evitar o consumo dos alimentos crus, mal passados, mal higienizados, então ovo com gema mole, carne que no centro da carne está crua, comida japonesa, verduras, legumes e frutas que não foram higienizadas corretamente. Por quê? Que eu prefiro fazer dessa forma. Durante a gestação, a gente tem, na verdade, esses alimentos representam um risco maior de contaminação. E durante a gestação, nem todos os medicamentos podem ser utilizados. Caso essa gestante desenvolva uma contaminação, adquira uma contaminação por meio desses alimentos, o cuidado vai ser muito delicado. Então, por isso, a gente diz, né, que é verdade que a gestante não pode comer alimentos crus ou mal passados. Mas, em teoria, se esse alimento for de boa procedência, não teria problema dessa gestante consumir cru ou mal passado. Eu digo em teoria porque, assim, é muito difícil a gente saber a procedência do local. Então, o que eu sempre oriento é vegetais, frutas, verduras, legumes, vocês vão higienizar corretamente e as carnes, ovos, enfim, vocês vão consumir sempre bem passadas e nada de cru. Então, eu prefiro ser um pouco mais conservadora nesse ponto e sem comida japonesa também, pelo menos as cruas. Então, vi aí que vocês acertaram, né, que falaram que era uma verdade, então estava certinho mesmo. E agora vamos lá, o próximo ponto. Mito ou verdade? É proibido tomar café durante a gestação. O que vocês acham? Que é um mito, que é proibido, ou é verdade, que é proibido a gestante tomar café? Bom, quero te explicar que é um mito a questão da proibição, mas eu preciso te explicar alguns pontos bem importantes.
O café tem uma substância chamada cafeína. Na cafeína, a gente tem estudos que comprovam que até uma certa dose de cafeína ao dia nós temos segurança para consumo durante a gestação. Então, a gestante pode consumir sim a cafeína, na maioria dos casos, né? O café, mas nós precisamos restringir essa quantidade. E lembrando que cafeína não tem apenas no café, como também tem nos chocolates, em outros chás. Então, sobre os chás eu vou conversar mais para frente com vocês, mas o chocolate também tem cafeína. Então, caso essa gestante tenha um consumo grande de chocolate, a gente vai precisar reduzir o consumo do café. Então, são pontos importantes que a gente precisa ter atenção. Então, é mito que é proibido, no caso, essa gestante pode sim consumir café, mas a gente precisa ter atenção às quantidades. Então, a Ana escreveu ali para mim que é mito, e ela acertou. E aí, um próximo ponto, mito ou verdade? Frutas cítricas e alimentos gelados aliviam os enjoos na gestação. A Ana está perguntando aqui sobre o ponto anterior, né? Qual é a dose tolerável de cafeína durante a gestação? A gente tem estudos que mostram que até 200 miligramas de cafeína ao dia seria uma dose segura. Então, isso traduzindo, seriam até 2 xícaras de café suave, café passado suave. Mas a gente precisa avaliar individualmente. Se é uma gestante que tem um risco um pouco maior, outras questões que colocam essa gestação em risco, eu prefiro muitas das vezes reduzir ainda mais o consumo. Então, quanto menos, melhor. Só que se essa gestante tem um consumo muito alto, ela vai poder restringir até essa quantidade. E assim, se a gestante já consome, né? Se a gestante não tem esse hábito de ingerir café, eu peço que não consuma, não comece a ingerir café nesse momento também. Tá bom? E aí, voltando ali, mito ou verdade, frutas cítricas e alimentos gelados aliviam os enjoos na gestação. Eu acho que é um dos sintomas mais comuns da gente perceber. A grande maioria das gestantes relatam sentir enjoo durante a gestação. E a boa notícia é que nós podemos aliviar esses enjoos, sim, durante a gestação, com o uso de algumas estratégias nutricionais, dentre elas o consumo de frutas cítricas e alimentos gelados. Então, o que eu recomendo? Ao invés de comer um almoço, um jantar super quente, come ali um pouco mais morno. Evita ficar muito tempo em jejum e aposta nas frutas cítricas. Quais são essas frutas cítricas? Laranja, kiwi, abacaxi, goiaba, acerola, caju, tangerina. São ótimas frutas cítricas e podem ajudar bastante no alívio desses sintomas. Me digam aí o que vocês estão achando. Vocês podem ir reagindo aí para mim nessa live e deixando o like de vocês, que é super importante, tá bom? E o próximo ponto. É mito ou é verdade? E essa eu quero ver vocês responderem aí para mim no chat. A alimentação da mãe pode impactar a saúde do bebê para toda a vida? Vocês acham que é verdade? É mito? O que vocês acham? Para toda a vida mesmo? Será que impacta? Estou aguardando aqui o comentário de vocês, mas enquanto isso já vou aqui partir para a explicação. Durante a gestação, na verdade, 3 meses antes da gestação, durante o período gestacional e até os 2 primeiros anos de vida do bebê, nós temos o período que nós chamamos de 1.100 dias. É um período que a gente está programando o metabolismo do bebê. Então, durante esse período, a gente aumenta ou diminui os riscos do bebê desenvolver no futuro: obesidade, diabetes, hipertensão. Isso na vida adulta, isso na terceira idade. Então, sim, a gente tem essa alteração e essa possibilidade de programar o metabolismo do bebê para toda a vida. Então, se você está assistindo essa live e você ainda está pensando em engravidar, considere isso aqui. 3 meses antes da sua gestação, você já está programando o metabolismo do seu bebê. Então, se você tiver essa possibilidade de preparar o organismo
cuidar dos hábitos alimentares 3 meses antes, vai ser melhor ainda. Ah, Giovana, não dá mais tempo, eu já estou gestante. Então, nós temos um período aí de 40 semanas gestacionais. A gestação é um período que passa rápido, mas a gente pode cuidar bastante aqui nesse período gestacional e também até os 2 anos de vida do bebê. Então, até os 2 anos de vida, com a amamentação, com a alimentação complementar, nós podemos programar o metabolismo e isso é incrível. Então, vou acompanhar aí vocês no chat. A Ana disse que é verdade. Verdade, Ana, acertou. E o próximo? Quero ver quem acerta. É mito ou é verdade que uma grávida precisa comer por 2? Esse é um dito popular, né? Quem nunca ouviu falar que gestantes precisam comer dobrado? Bom, estou aqui para te esclarecer que é um mito. Não precisa comer dobrado. Claro que nós temos sim uma necessidade energética maior durante a gestação e para isso nós fazemos um adicional energético. Então a gente calcula a necessidade dessa gestante e a gente acrescenta um pouco de calorias para estimular o ganho de peso durante a gestação. Mas esse adicional energético, ele nunca vai chegar a dobrar a quantidade de calorias numa dieta. Então, na prática, vamos dizer que uma gestante, ela sozinha, tivesse uma necessidade de 1.800 calorias. Se ali, dependendo do estado nutricional que ela estava antes da gestação, né? Dependendo se ela começou a gestação com eutrofia, com sobrepeso, com obesidade, a gente vai fazer esse adicional. Esse adicional, vamos dizer que vai ser de 200 calorias, 300 calorias. Então, uma gestante que normalmente consumiria 1.800 calorias, ela passa a consumir, a precisar de 2.000, 2.100 calorias, mas nunca vai ser dobrar. Então, a gente não vai colocar uma dieta de 3.600 calorias. Então, é um mito. Gestante não precisa comer por 2, e isso, inclusive, pode colocar essa gestante em risco. E aí, tô vendo, né, que vocês acertaram aqui no chat. Muito obrigada pela participação. Vamos, então, para a próxima afirmativa, né? Vamos lá, ver se vocês acertam também. É mito ou verdade que gestantes não podem tomar chá? O que vocês acham? Vocês acham que as gestantes podem tomar chá? Falei que as gestantes podem consumir café numa dose ali segura, num controle da quantidade. Mas e o chá? Será que tem problema dessa gestante consumir chá? Bom, preciso te explicar que é um mito e é uma verdade. Por que é um mito e é uma verdade? Durante a gestação, a gente vai liberar o consumo de chás apenas de fruta ou de gengibre. Então, essa gestante pode consumir um chá de maracujá, um chá de maçã, preferencialmente feito em casa, ou ela também pode consumir um chá de gengibre com moderação, com cautela, porque o gengibre ele ajuda a aliviar esses enjoos. Então, desde que essa gestante não faça uso de alguma medicação anticoagulante, ela pode fazer esse uso do chá de gengibre. Mas nem todos os chás são seguros ou recomendados durante a gestação. Então, os únicos chás que nós temos segurança de recomendar é o chá de fruta, que pode ser da polpa da fruta ou da casca da fruta, e pode também ser de gengibre. Então, vamos dizer que essa gestante está tendo muito enjoo. Aí, essa gestante pegou o abacaxi, a polpa pegou o maracujá, comeu a polpa do maracujá, porque ela é bem azedinha, bem ácida, e depois sobrou a casca. Pode fazer o chá da casca de maracujá. Mas chá de camomila, chá preto, chá mate não são seguros. Além disso, alguns desses chás também têm cafeína, então a gente estaria aumentando o consumo de cafeína, mas fato é que nós não temos doses seguras, estudos que mostrem quanto seria seguro de consumir chá durante a gestação. E lembrando que aquele famoso Ice Tea com sabor de pêssego, sabor de limão, também é chá. Então, a gente não deve estimular o consumo e as gestantes devem sim ter bastante cuidado no consumo desses produtos, enfim, dessas bebidas. Então, quero ver aí se vocês acertaram essa ou se vocês erraram. Me contem aí nos comentários.
E aí, realmente, né, essa questão do chá. Agora o próximo. É mito ou é verdade? Se uma gestante não tiver o seu desejo alimentar atendido, o bebê pode nascer com alguma alteração. O que vocês acham? Que se a gestante tem, por exemplo, desejo de comer alguma comida afetiva, então, se a gestante tem desejo de comer feijoada, e se não atenderem esse desejo da gestante, se ninguém der feijoada para a gestante comer, o bebê pode nascer com alguma alteração. A pessoa pode ficar com terçol. O que vocês acham? Me contem aí se vocês acham. A Ana já falou que é mito. Então vamos lá, Ana. É verdade, perdão, é mito, você acertou, que é um mito. Não existe comprovação científica que relacione um desejo não atendido de uma gestante com alguma alteração no bebê. Então, a gente não tem essa explicação cientificamente, mas nós precisamos sim ter atenção para os casos de pica-malácia. Como é que é esse desejo dessa gestante? É um desejo por algo diferente, é um desejo por um reboco de parede, tijolo, sabão, sabonete, é um desejo de combinação atípica, algo que ela não tinha o costume antes da gestação e que ela está desenvolvendo esse costume agora. Então, a gente precisa ter atenção. E caso seja, no caso uma pica-malácia, um desejo estranho, nós precisamos novamente intervir nessa gestante e investigar qual é a causa, né? O que está causando esse desejo estranho na gestante. Então, para a gente caminhar ali para o fim, eu vou apresentar 10 mitos e 10 verdades. Quero saber o que vocês estão achando. Vocês podem comentar aí para mim o que vocês estão achando dessa masterclass, se está sendo esclarecedora para vocês. Eu criei com muito carinho e está sendo um prazer para mim poder dividir aqui um pouco desse conhecimento com vocês. E aí vamos para o 9º mito ou verdade. A alimentação da gestante precisa ser rica em fibras? O que você acha? Me conta. Você acha que precisa ser rica em fibras ou não? Preciso te explicar que é verdade. A alimentação da gestante precisa ser rica em fibras, assim como da população em geral, tá bom? As fibras, elas são super importantes, elas ajudam no controle do colesterol, no controle da glicemia, elas diminuem o impacto, né, que um alimento pode ter na nossa glicemia, elas também auxiliam no funcionamento intestinal, as fibras são excelentes. Mas, afinal de contas, onde nós encontramos as fibras? Nós podemos encontrar as fibras nos vegetais, nas verduras, legumes, nas hortaliças de maneira geral, né? Então, aqui tem um exemplo. Nós podemos encontrar essas fibras nas frutas. Então, as frutas são ricas em fibras também. E nós podemos, mas sempre com bagaço, né? Então, a gente tem que cuidar. Vai comer uma laranja com bagaço. Então, a gente precisa cuidar, né? Quando esse alimento é possível de comer, uma maçã, uma pera é com casca para a gente ter a fibra ali. E além disso, além das hortaliças e das frutas, nós encontramos fibras na aveia, nós encontramos fibras na chia, na linhaça. Então, são alimentos super interessantes para vocês incluírem na alimentação. Seja você gestante, tentante, mulher que está amamentando, em todos esses casos, as fibras são muito bem-vindas. E aí, para a gente caminhar ali para a última afirmativa, para a gente discutir se é um mito ou se é uma verdade. Polêmica essa aqui, hein? Beber uma taça de vinho não faz mal para o bebê. O que você acha? Você acha que beber uma taça de vinho faz mal ou não faz? Será que só uma tacinha faz mal? Bom, preciso te explicar que isso é um mito. Nenhuma dose de álcool é segura durante a gestação. E sabe por quê? O álcool, ele tem a capacidade de atravessar a barreira placentária. Então, uma mulher, quando ingere uma bebida alcoólica, seja uma taça de vinho, seja uma cerveja, qualquer bebida alcoólica, esse álcool é absorvido, cai na corrente sanguínea e ele consegue atravessar a placenta e ele afeta o bebê. Ele pode comprometer o desenvolvimento do bebê. O bebê pode desenvolver uma síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF.
Essa síndrome alcoólica fetal pode causar algumas alterações na face do bebê, alterações que já são perceptíveis no nascimento, mas como sempre tem aquelas pessoas que vão falar, ai, bebi, nada aconteceu. Pode não ter uma alteração perceptível ali no momento do parto, no desenvolvimento da criança, mas saiba que em algum momento esse impacto vem. E geralmente, quando a gente não tem uma síndrome alcoólica fetal clara, né, perceptível quando a gente olha para a criança, nós podemos observar os sinais dessa síndrome alcoólica fetal no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando chega ali na fase de alfabetização, geralmente é uma criança que tem uma dificuldade maior de conseguir acompanhar a turma. É uma criança que tem uma dificuldade cognitiva. E isso é devido a essa síndrome alcoólica fetal. Então, nenhuma dose é segura, nenhuma fase da gestação. Durante a gestação inteira, nós temos esse mesmo risco. E durante a amamentação, né? Não é o foco principal, mas eu acho que cabe falar sobre isso também. Durante a amamentação, a gente continua tendo esse mesmo risco. Então, a gente continua não recomendando o consumo de bebida alcoólica enquanto essa mulher está amamentando. E mais para frente, quando esse bebê tem um intervalo maior entre uma mamada e outra, a gente consegue ensinar para essa mulher como que ela pode se programar para ingerir uma bebida alcoólica quando ela sentir esse desejo. Mas esse leite ali, enquanto ela está ingerindo essa bebida alcoólica, esse leite também vai estar com álcool, tá? Então, isso também pode atingir o bebê e também causar um atraso no desenvolvimento. Então, como vocês puderam perceber durante essa live, a gestação, durante essa masterclass, a gestação é um momento único e todo cuidado é necessário. Todo cuidado. A gestação passa muito rápido, mas nós precisamos ter muita atenção. O acompanhamento nutricional durante a gestação faz muita diferença, como eu pude mostrar aqui para vocês. Quantos mitos e verdades passam aí pela cabeça das mulheres, não é mesmo? Muitas das vezes a família, os conhecidos, numa tentativa de ajudar, acabam trazendo vários mitos e verdades e com quem essa mulher vai poder contar? No meu acompanhamento nutricional, eu disponibilizo suporte via WhatsApp. Então, a gestante pode me mandar todas as dúvidas que ela tiver, mesmo entre as consultas. E aí, todos esses pontos que nós discutimos aqui, se é mito, se é verdade, você pode, gestante, me mandar mensagem direto no WhatsApp para tirar todas essas dúvidas. E vocês puderam ver aqui que o acompanhamento nutricional ele vai impactar em toda a vida da criança. Ele vai impactar em aumentar ou diminuir, no caso, se a gente faz um acompanhamento nutricional, a gente diminui o risco do desenvolvimento de uma série de complicações, a gente melhora a qualidade de vida nessa gestante que já tem uma complicação instalada, se tem uma diabetes, uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, então a gente consegue fazer muita diferença. E aí eu te pergunto, gestante, quanto vale ter a segurança enquanto você gera o seu maior amor? Eu sei que muitas gestantes relatam, muitas mães relatam que o amor de um filho, o amor que elas sentem por um filho, é algo imensurável. Elas não conseguem sentir esse mesmo amor por outras pessoas. É um amor diferente, é um amor que é enorme. Então, quanto vale ter segurança e se sentir acolhida durante esse momento tão importante da sua vida? Bom, eu faço essa pergunta porque a gestação ela é curta. Se a gente para pensar no impacto que ela tem durante toda a vida. São apenas 40 semanas gestacionais que podem mudar o futuro, o seu futuro e o futuro do seu bebê. Então, é um momento que pode mudar toda a vida de uma família. Então, se uma gestante está em acompanhamento, ela consegue cuidar da alimentação dela, ela consegue restringir, diminuir os riscos de desenvolver alguma complicação ou ter mais qualidade de vida já com essa complicação instalada, isso é por meio do acompanhamento nutricional. E, ao mesmo tempo, ela está programando o metabolismo do seu bebê. Então, por isso, né? Por entender essa importância, eu quero te apresentar, eu quero te explicar como que funciona o meu acompanhamento nutricional. Eu gosto de realizar
um acompanhamento nutricional. E ele é diferente de uma simples consulta, porque no acompanhamento a gente está em contato antes, durante e entre as consultas. Como eu disse aqui anteriormente, eu me disponibilizo no WhatsApp para tirar todas as dúvidas entre as consultas, né? Por um suporte via WhatsApp. Eu também ofereço um aplicativo, e nesse aplicativo a gestante consegue fazer diário alimentar, consegue ter acesso a um clube de benefícios, com uma série de empresas parceiras que disponibilizam cupons de desconto. Antes da consulta, eu já envio um questionário para conhecer você, entender seus hábitos, sua rotina, suas preferências alimentares. E aí, no momento da consulta, a gente tem um bate-papo muito acolhedor. Eu faço umas perguntas para você para entender a sua situação atual, examino sua condição física, né? A gente acompanha o ganho de peso e eu vou sempre avaliando os exames laboratoriais, a gente vai definindo metas a cada consulta. Então, é um acompanhamento totalmente diferente do que você vai encontrar num plano de saúde. E eu preciso te explicar também que, assim como na medicina, nós temos as ramificações. Então, na medicina, nós já temos um médico que vai cuidar especificamente da gestação, outro médico que vai cuidar da vida do seu bebê durante a infância. Então, na nutrição, nós também temos essas ramificações. E eu sou uma nutricionista com foco em cuidado durante a gestação. Como vocês puderam ver, a gestação é cheia de particularidades. Então, quanto vale fazer esse cuidado? Será que vale a pena encontrar e fazer um acompanhamento com um profissional geral? Ou será que vale mais a pena fazer com um profissional que tem essa experiência no atendimento de gestantes especificamente? Bom, eu tenho 2 modalidades de atendimento, então isso facilita bastante o acesso a esse atendimento. Eu tenho a modalidade de atendimento online e presencial. E cada uma dessas modalidades tem um valor. Então, nas consultas online, eu consigo entregar o mesmo acompanhamento acolhedor da consulta presencial e ela consegue ser um pouquinho mais em conta. Então, esses valores que eu estou passando para vocês é no momento em que eu estou fazendo essa Masterclass, em outubro de 2023, e esse pagamento da consulta ele pode ser feito tanto no Pix, quanto em link também de cartão de crédito. E tenho a modalidade presencial, que eu realizo os atendimentos presenciais no centro de Nova Iguaçu, no edifício Vitality, bem pertinho da Praça do Skate, é bem localizado, e ele tem o valor de R$ 200. Esse pagamento também pode ser feito no Pix, no cartão de crédito ou no dinheiro. Eu gostaria de agradecer a todas vocês que estiveram aqui prestigiando esse momento e que puderam aprender um pouco mais sobre a importância da alimentação na gestação. Foi um enorme prazer para mim compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos sobre a alimentação nessa fase tão única da vida. E aqui eu deixo os meus contatos, então tem o meu perfil no Instagram, tem o meu contato via e-mail, então se você tiver interesse em iniciar o acompanhamento nutricional, você pode me mandar uma mensagem no Instagram ou até mesmo no e-mail. No Instagram também tem lá o link para você entrar em contato comigo direto no WhatsApp, então se você preferir, você tem essa possibilidade. E não se esqueça de que o que acontece no útero dura a vida toda. Todos os hábitos que essa mãe, essa família tem durante essa fase única, que é a gestação, vão impactar uma vida inteira de um bebê e de uma família. Então, muito obrigada.